E aí, vamos lá, continuando aqui, né, nossa série das tendências. E hoje nós vamos para a nossa penúltima tendência progressista, que é a tendência libertadora. Hoje nós vamos falar de Paulo Freire. Esse vídeo não vai ficar grande, porque quando a gente fala em Paulo Freire, tudo praticamente baseado na educação, tudo na educação hoje praticamente é baseado e voltado dentro do que Paulo Freire pensou e sistematizou, né, e postulou. Então, nós vamos falar muito de Paulo Freire resolvendo questões, porque chovem questões de Paulo Freire na maioria das bancas de concurso hoje, é muito cobrado, tá? Então, algumas coisas eu tenho já, até algumas questões de Paulo Freire gravadas, se vocês acharem a minha playlist lá de questões, vocês vão ver que tem bastante já, e muitos dos conceitos dele serão comentados e trabalhados nas questões. Mas a gente precisa dar aquela pincelada, né, dentro dessa tendência para poder ter até uma base quando chega lá nas questões não ficar tão perdido. Tendência progressista libertadora. A gente já sabe, né, já construiu aqui o entendimento do que vem a ser uma tendência progressista, né? E por que essa libertadora? Nós falamos, a anterior foi a libertária, eu expliquei lá para vocês por que elas são diferentes, embora sejam muito parecidas, e para vocês terem muito cuidado de não confundi-las na hora de uma prova, tá? Mas quando eu falo de tendência libertadora, eu falo de Paulo Freire. Então vamos lá. Isso aqui é uma frase dele, que praticamente sintetiza todo o pensamento que ele tem acerca da educação. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. É isso aí que Paulo Freire acreditava, tá? Um pensador muito utilizado, muito respeitado nas universidades. Hoje praticamente eu estou fazendo pedagogia, estou no 7º período e praticamente a gente fala de Paulo Freire o tempo todo, tá bom? Então é muito importante conhecer aí. Então, essa tendência do Paulo Freire, ela foi construída a partir de trabalhos com a educação popular, na maioria das vezes não amarrada ao ensino escolar. Como assim? Nas tendências progressistas, de modo geral, né, na forma como eu já trabalhei questões que falam de currículo, questões que falam de avaliação, de aprendizagem, de tantas outras coisas, vocês vão ver sempre uma ênfase, um trabalho muito forte no sentido de tirar da escola que ela é o lugar de aprender. Então, sempre você vai ter nas tendências progressistas e na tendência libertadora muito forte que o ensino, a educação, pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer num canteiro de obras, junto com os trabalhadores, pode acontecer dentro de uma fábrica com os operários, pode acontecer numa fazenda, junto com os trabalhadores rurais. Então, que não é necessariamente preciso ir para a escola para que a educação aconteça, que eu posso me colocar em qualquer ambiente e, ao estar com um grupo de pessoas, ali eu posso iniciar um processo de educação, onde o ensino e a aprendizagem vai acontecer, mas de uma forma não tão formal, não tão fechada como é na escola. Então, esse é um dos pilares aí da educação de Paulo Freire. É uma educação popular, ou seja, para o povão, né? E em qualquer lugar. Ou seja, a educação formal ela vai sendo desconstruída como sendo a única que serve, a única que presta, a única a ser utilizada. Mas nós vamos falar nisso daí lá mais para frente, tá bom? Papel principal da educação para Paulo Freire, e é em torno disso que gira todo o seu pensamento, que a educação para ele é um instrumento de transformação
da sociedade. Ah, mas isso aí também na pedagogia libertária, a gente já falou que a educação, né, para libertária também talvez seja um instrumento de transformação da sociedade, mas é diferente, porque eu comentei lá na libertária que a ideia de sociedade, né, dos libertários, dos anarquistas, era uma sociedade onde nenhuma instituição, nem o Estado, nem a escola, nem a igreja, teria autoridade sobre os outros seres que compõem a sociedade. Então, a intenção na libertária de transformação é você produzir, criar uma sociedade onde não haja nenhum tipo de autoridade. Na libertadora, não é uma questão de não haver nenhum tipo de autoridade, mas talvez de transformar, de transferir, né, essa autoridade para um outro grupo. Paulo Freire fala muito em luta de classes. Então, para ele, a educação é um ato político, onde o que vai acontecer ali? Você vai conscientizar a população, o povo, da sua condição, do seu lugar dentro da classe social. Você vai conscientizar ele que existe uma elite opressora, vai conscientizar ele que ele não é dessa elite opressora, então ele é oprimido, e que, como oprimido, ele tem o dever de compreender essa realidade e de lutar para transformá-la. Mas não é para transformá-la numa sociedade onde não haja nenhum poder e nenhuma autoridade. Em última instância, quando a gente vai entender aí os ideais, né, da sociedade que se prega na educação progressista de Paulo Freire, que tem um fundamento todo em Marx, no marxismo, você vai ter uma sociedade onde essa transformação é uma transformação onde a classe oprimida vem ao poder. Então, se trata de um trabalho pela educação, por meio da educação, de se alcançar uma revolução de classes, tá? Que vai promover a transformação da sociedade. Traduzindo isso daí. Então, sempre quando a gente fala em educação em Paulo Freire, para ele educação é um ato político, não existe educação sem política. O objetivo da educação, transformar a sociedade. Porque você tem nas pedagogias tradicionais qual é o objetivo da educação? Moldar o indivíduo para que ele assuma o seu lugar na sociedade. E nas pedagogias progressistas, a gente não tem o moldar o indivíduo para que ele ocupe seu lugar, a gente tem moldar a sociedade, transformá-la. Tá? Então, esse indivíduo ele não vai ser transformado e ele não vai ser ensinado a caber no lugar que deram para ele na sociedade, mas ele vai ser ensinado a transformar essa sociedade na sociedade que ele quer. Tá bom? Então, vão anotando, façam seus mapas mentais. Tá? Então vamos lá, tendência progressista e libertadora. Qual é o papel da escola? Levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social, gente. Transformação social, transformação da realidade, isso sempre vai aparecer nas questões, no pensamento, quando a gente falar de libertadora, tá bom? A relação do professor e do aluno aqui é de igual para igual. O professor aqui, ele não tem nenhuma autoridade acima dos alunos. Ele é igual aos alunos. Ele está ali para poder colaborar, contribuir, mediar tudo o que vai acontecer naquele momento de ensino-aprendizagem, mas ele não é uma figura de autoridade. Tá? Então, ele não está hierarquicamente acima dos alunos, mas é uma relação horizontal, ou seja, estão os dois no mesmo nível. Os conteúdos, o que se ensina na pedagogia libertadora? Essa daqui é uma das coisas que a gente pode fazer uma diferenciação entre a libertária e a libertadora. Porque na libertária você não tem conteúdos. Lembra? Se você voltar lá no vídeo, é o que rolar, o papo que acontecer naquele dia, é o que vai for definido, é o que vai ser aprendido. Na pedagogia libertadora, os conteúdos existem, mas como é que eles são trabalhados e que tipo de conteúdo é valorizado? São os temas geradores. Tá? O que é um tema gerador? É dentro da realidade daquele grupo ao qual você está ensinando, você vai escolher um tema do dia a dia deles,
Por exemplo, se você vai trabalhar para alfabetizar um grupo de operários de uma construção. Então, você vai buscar na realidade deles, depois de conversar com eles, de entender como eles vivem, né? Tirar alguns temas daquela realidade. Por exemplo, se você quer ensinar a escrever, talvez, e você está num grupo com operários de uma construção civil. Então, você pode pegar uma palavra tijolo. Por quê? Para eles aquilo dele tem um significado, faz parte da realidade deles. Então, você não vai pegar uma palavra que não tem nada a ver com o que eles vivem. Primeiro, você vai entender o que eles vivem, e a partir daí você vai encontrar os temas, e em cima desses temas geradores é que você vai construir o conteúdo e o currículo que vai ser oferecido e trabalhado. Sempre pedagogia libertadora, temas geradores, tá? Da onde é que saem esses temas? Das realidades onde esses grupos estão estudando, tá bom? A aprendizagem. Como é que ocorre o processo de ensino-aprendizagem? Por meio da resolução de situações, problemas. A gente sempre fala que toda tendência pedagógica ela vai ter os seus fundamentos psicológicos, ou seja, que vão definir como essa tendência acredita que a aprendizagem acontece. Na tendência libertadora, assim como nas tendências progressistas, os fundamentos psicológicos, né, são Piaget e Vygotsky, basicamente. Ou seja, o sujeito da aprendizagem ao aluno, ele aprende ao trabalhar, ao ser exposto aos seus objetos de conhecimento, ele não é passivo nessa educação, ele é ativo, né? Tudo que a gente aprende em Vygotsky e em Piaget, que ele constrói o seu saber, ele constrói o seu conhecimento. E o que o professor tem que fazer é oferecer as situações para que ele possa construir o seu próprio conhecimento. Isso ele vai fazer por meio da resolução de situações problema. Então, sempre vai ser colocado, né, um problema para que os alunos resolvam e assim eles construam os seus conhecimentos. Então, a aprendizagem aqui na educação progressista libertadora ela acontece desse jeito. Quais são os métodos, né? Tem método na libertária, vocês lembram? Era diferente. Na libertadora a gente tem grupos de discussão. Então sempre tudo é em grupo, tudo é coletivo, é a discussão, é o diálogo, é trazer à tona, porque qual é o objetivo desses grupos de discussão? Trazer à tona a realidade, desenvolver a consciência e trabalhar os temas geradores sempre com qual intenção? Política. A intenção na pedagogia libertadora. Então, esses grupos de discussão, eles sempre têm a intenção política de despertar a consciência, de dar a voz aos grupos de alunos para que eles possam falar das suas realidades, entendê-las e debater soluções para elas, tá bom? E quem é, né, já está aqui o nome dele, o Paulo Freire é o grande pensador. A gente sempre, quando fala de tendência pedagógica, a gente fala de intencionalidade. É intencionalidade, né, que traça o caminho dos pensamentos que uma tendência pedagógica terá. Então, a intencionalidade da pedagogia libertadora, que é fundamentada nos pensamentos de Paulo Freire, é a transformação da sociedade, e por isso que a educação aqui é vista como um ato político e que deve ser baseada no diálogo, né? E no despertar da consciência dos grupos a quem essa educação é direcionada, tá bom? Vamos lá. Década de 60, rumos da educação e real contribuição para a sociedade. Procurava-se resgatar a cultura popular e não dominante. A gente já falou aqui algumas vezes que o Paulo Freire ele foi exilado, né, quando o regime militar chegou. Por quê? Porque ele estava fazendo isso aqui, ó, né, procurando resgatar a cultura popular e não dominante. Paulo Freire sempre vai falar em classes, em luta de classes, em elite, em opressor e oprimido. Então, quando veio a década de 60, né,
houveram muitos movimentos populares de educação com essa intenção de resgatar a cultura popular, né, e de levar a educação para os diversos grupos, para todas as classes, e levar uma educação que despertasse esses grupos politicamente. Nós tivemos em 1964 a chegada do regime militar, então se começou, os progressistas da época começaram a trabalhar de forma a chegar no povo, a chegar nos populares, por meio de rádios. Vocês podem pesquisar aí o Mobral e outros movimentos, de educação e outros movimentos sociais que tiveram a intenção de levar essa educação para as classes mais baixas, para as classes oprimidas da sociedade, para esse despertar político. Nós estamos falando aqui de uma efervescência política que nós vivemos a partir de 1964. Então, em reação a isso, alguns grupos de educadores organizaram movimentos educacionais pelo Brasil afora, alguns com apoio da Igreja Católica também, para poder tentar disseminar, resgatar, isso segundo os estudiosos progressistas, que contam essas histórias acerca dessa tendência, onde você vai sempre ter essa narrativa de que a intenção ali era resgatar a cultura popular e não dominante. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma educação até então tradicional, onde o que a cultura dominante preza é o que era ensinado. E a cultura popular não era valorizada. Então, você vai ter esse movimento a partir de 1960, porém, esse movimento ele vai ser sufocado. Esses grupos de estudo, esses movimentos educacionais, eles vão ser desmanchados ou totalmente descaracterizados, e alguns dos seus ícones serão exilados, e foi o caso de Paulo Freire, que aí por volta dos anos 60 ele saiu do Brasil aí por causa do regime militar. Tá? Então, o auge, vamos dizer assim, o início dessa pedagogia progressista libertadora foi no decorrer dos anos 60. Tá? Mas aí deu uma parada, a gente veio com o regime militar. Lembra que no regime militar, a partir de 1964, a gente vai ter uma imposição da tendência tecnicista, e tudo isso que tinha sido começado por Paulo Freire e pelos progressistas, foi sufocado e só vai voltar depois, mas a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Progressista é um termo utilizado, já falamos várias vezes, por Snyder, análise crítica das realidades sociais e finalidades sociopolíticas da educação. Para os progressistas não existe educação sem finalidade sociopolítica, já falei. Então a gente está falando sempre da intencionalidade, tá bom? A intencionalidade que aparece no currículo, a intencionalidade que aparece no projeto, no PPP, a intencionalidade que aparece em tudo, tá? Na tendência progressista libertadora, a escola deve ajustar as necessidades individuais ao meio social. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas, e a metodologia utilizada é feita através de experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas. Tudo que a gente já comentou lá no quadrinho anterior. Então vamos lá, um resumão aqui. Como eu falei, esse vídeo não vai ficar comprido, a gente tem muito para falar de Paulo Freire e de tendência libertadora, mas nós vamos falar na medida que formos resolver questões, porque o que mais você vai achar aí na internet é questões sobre tendência libertadora e Paulo Freire. Então aqui é só para poder sintetizar, e ter um resumo aí na cabeça na hora da prova. Papel da escola. A ênfase no não formal, já falei, Como em toda pedagogia crítica, hoje você tem cada vez mais aí um trabalho que é feito na intenção de fortalecer a ideia de que a educação ela acontece em todos os lugares e não necessariamente na escola, e ela não precisa acontecer por uma forma rígida, mas de uma forma flexível em todos os lugares. Então, é uma escola crítica que questiona as relações no homem e seu meio. Sim, todas as pedagogias progressistas são pedagogias críticas,
que elas vão questionar, né, a realidade. A gente lembra lá nas tendências tradicionais que não há esse questionamento. Há só um preparo para se assumir o seu papel na sociedade. Mas nas pedagogias críticas você vai ter sempre um questionamento. O papel do aluno. O que o aluno tem que fazer na pedagogia libertadora? Refletir sobre a sua realidade, ou seja, o despertar da consciência, né? Refletir sobre o quê? Sobre a opressão e suas causas, ou seja, é pensar sobre a luta de classes. Ele vai ser ensinado que a sociedade está dividida em classes e que ele faz parte de uma das duas classes. E que se ele não é opressor, ele é oprimido e ele precisa lutar e se engajar nessa luta para poder mudar essa realidade, tá bom? A relação professor e do aluno é uma relação, como eu já falei, horizontal, são sujeitos, né? O aluno e o professor são sujeitos ali na hora que está rolando o processo de ensino-aprendizagem. Conhecimento. O que é o conhecimento, né? Ou seja, qual é o currículo, o que vai ser oferecido, o que a pedagogia libertadora entende que o ser humano precisa aprender, né? Ele precisa aprender que ele se integra nas condições do seu contexto de vida, ou seja, o que ele tem que aprender? O que ele vive, como funciona a realidade que ele vive, né? E quais os sentidos e os significados que têm as coisas no seu contexto, né? Refletir sobre isso, né? E dar respostas aos desafios que encontrar, tá bom? Então, esse é o papel do conhecimento na pedagogia libertadora. Qual é a metodologia? Participativa, sempre participativa, ou seja, participação de todos. O individualismo, ele não é aqui preconizado, você não vai ter uma pedagogia voltada para competição. Vamos ver qual aluno sabe mais, qual aluno sabe menos. Não, aqui você vai ter sempre uma coletividade, uma aprendizagem em conjunto, todos aprendendo juntos. A busca pela construção do conhecimento. Esse aluno ele vai ser ensinado que o conhecimento dele está nas próprias mãos dele, que ele precisa buscar construir. Tem um conceito de Paulo Freire que ele diz, né, que é aprender a conhecer. Então, ele vai desenvolver essa noção de sempre estar lutando pela construção do seu conhecimento. Conteúdos, temas geradores extraídos da vida dos alunos, né? O saber do próprio aluno. E a avaliação, como é que é feita essa avaliação? Não é uma avaliação medidora, não é uma avaliação classificatória, não é uma avaliação para reprovação, tá? Mas, em primeiro lugar, é uma autoavaliação, ou seja, o próprio aluno, ele vai se avaliar. Então, não é o professor que vai avaliar, ele vai se avaliar. E a avaliação mútua, ou seja, o grupo vai também avaliar uns aos outros, né? O que foi conseguido, o que não foi, que caminhos tomaram ou não para que se consiga melhores resultados. Então, a avaliação aí na pedagogia progressista libertadora, tá? Essa foi a minha contribuição. Eu sempre vou pedir a inscrição e o like, porque é muito importante, tá? Para poder o canal continuar aí crescendo, e eu espero que vocês aproveitem. A gente vai aprofundar muito Paulo Freire, porém vai ser em questões, tá bom? Isso aqui é só uma pincelada nas ideias principais. Um abraço, você ficou até o final, muito obrigado. Lembrando que depois que eu acabar de fazer essa playlist das tendências pedagógicas, que esse daqui já é o penúltimo, eu vou fazer uma tendência só de pensadores, hein? Então você precisa mesmo se inscrever para que você não perca e aproveite esse tempo aí que está tudo parado, os concursos, né, as provas que já estavam previstas, todo mundo aguardando aí o que será. Mas enquanto espera, aproveita esse tempo, reverte isso ao seu favor e constrói aí uma base que vai te dar a tua vaga, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.